Muito bem, voltamos com mais um programa de política. Falamos aqui no nosso portal Carlos Maganin, sempre conosco, aqui já se tornando já um parceiro nosso aqui dos nossos programas, professor Sérgio. Mais uma vez agradecer a presença do senhor e a gente repercutindo na questão de política, mas não política partidária, né? Essa até podemos falar, mas tem uma setorização, né, bem específica. Então, aqui a gente fala de política como política da vida, né? E isso é fundamental. Quando a pessoa diz assim, não quero saber de política, não gosto de política, não faço política, já é uma política? Se você passar o dia inteiro em casa dormindo, você está agindo de alguma maneira em relação à sociedade. A sua ausência é um ato social. Portanto, mesmo que não faça, isso é uma interpretação de ato. Então a gente faz política até dormindo. Sim, às vezes a política que fizemos, ela permanece apesar da nossa morte. Em termos de efeitos memoriais, efeitos de resultados, efeitos drásticos, ela persiste como memória e ação. Então ela não depende exatamente do nosso corpo. É claro que ela precisa da nossa existência para que possamos estar ali a fazer as coisas e as coisas terem uma autoria. Mas a partir daí ela é de domínio público e de efeito não controlado, mesmo na sua ausência. Professor, uma situação que a gente está usando e ouvindo bastante é a questão de solidariedade nos dias de hoje, falada por políticos, né? Uhum. Essa questão, eu estou solidário com todo mundo, mas até a gente está comentando aqui, questão da solidariedade com o dinheiro, com emendas e tudo mais. Essa questão até a gente estava discutindo aqui nos bastidores, essa questão dessa solidariedade com o dinheiro público, né? Toda essa preocupação, esse frenesi que a gente está vendo aí. Uhum. Como é que a gente pode avaliar isso tudo? Bem, diante de uma tragédia, o início, depois que a gente percebe uma tragédia, vive essa tragédia, a primeira coisa é termos um impulso de solidariedade, de ajuda, de solidário mesmo, não esperar nada em troca. Fazer de forma em anonimato, mas fazer pelo seu esforço físico ou pelos seus recursos materiais ou financeiros. Aqui você tem solidariedade. A solidariedade é um impulso pessoal, é uma conversa que você tem com você mesmo, dizer, eu preciso ajudar ali há fraquezas, ali eu vejo que eu também sou frágil, ali eu vejo que as pessoas, uma precisa das outras, e agora eu estou em condições de ajudar. Não que eu vá requerer ajuda como reciprocidade depois, mas eu acreditar que os outros, independente de para quem seja, possam vir ajudar. Ajudamos-nos, digamos assim. Sim. Né? E isso é solidariedade, mas isso é um impulso da existência do ser humano, né? De dar as mãos. Quando nós nascemos num grupo. Quando nós nascemos, nós aprendemos a falar com o outro, a respeitar, a criar moralidades, certo? A ter um ambiente de pacificação, sempre na medida das possibilidades. Como nós vivemos em grupo, que é a primeira condicionante para a existência humana, e nós falamos um com os outros, nós podemos pegar a existência em grupo e a nossa conversa em termos de como motivarmos-nos a nos ajudar. Isso sim constrói um grupo solidário. O fato é que você tem esse processo, de um lado, que é como um abraço afetuoso. Você recebe um abraço afetuoso de pessoas com quem você tem um certo convívio, pelo menos, ou um certo enredo comum. Do outro lado, você tem uma sociedade ou um grupo que é utilitarista, digamos assim, que tudo é uma troca, tudo é uma possibilidade de ganho, quem ganha com isso, quem manda em quem coloca o outro no seu lugar, ou seja, uma produção de base de sistema jurídico, econômico ou monetário, de hierarquias ou de política mesmo, né? De política institucional. Quando você faz isso, você não tem solidariedade propriamente dita. Você tem sistemas de comando, hierarquia e controle. Isso faz com que alguém ganhe do outro. Isso não é um abraço afetuoso, isso não é uma declaração de amor, isso é uma conquista material ou uma conquista de status social. Isso não é solidariedade. O que nós estamos passando agora, pelos efeitos das cheias no Rio Grande do Sul, é um símbolo bastante evidente desse processo. Os anônimos, tá, que vão no impulso do ser voluntário, e os que aparentemente querem um tipo de conquista social, status,
ou mesmo aqueles que querem algum tipo de retorno material. Há de convivermos com essas duas coisas, mas o melhor é separar cada uma delas para saber como nós podemos agir em relação a elas. E aí como separá-las, né, professor? Essa é uma coisa não tão fácil. Então, assim, né, nesse frenesi que estamos hoje, lá no Rio Grande do Sul, né, a ideia que a gente vê, todo mundo quer ajudar. Isso, esse é o impulso. Né? Esse é o impulso da vontade. A vontade que se transforma depois em solidariedade. Né? Então esse primeiro momento é vontade. É vontade. Não, há coisas emergenciais, urgentes a se fazer, há pessoas com fome, há pessoas que precisam ser retiradas de seus locais em virtude dos riscos, perigos, incertezas com as quais ela está convivendo. O convencimento delas de saírem de sua casa, que é o seu reduto de segurança, ela não vai se sentir tão segura assim, do ponto de vista ontológico dela em si, num abrigo. Lá ela está apenas abrigada, ela está doida para voltar para casa. Mesma coisa quando você está no hospital, você está doido para voltar para casa, porque o seu reduto de conforto social, de conforto afetuoso, de relações íntimas está em outro lugar. A sua fortaleza é a casa. A sua fortaleza, a sua segurança, o seu próprio apoio, morando sozinho ou em grupo, a sua condição de último posto de segurança social é a sua casa, o seu quarto, propriamente dito. Lá você sabe como se comportar. A casa é sua. A porta você abre a maneira da sua porta, do seu jeito, da sua casa, dos seus movimentos. Você sabe como fazer uma coisa e outra. Você já nem pensa muito bem no que está fazendo, porque simplesmente faz, porque sempre foi assim. Ali é o seu ponto de segurança máximo. Portanto, há uma certa resistência em você se afastar desse lugar, desse território, desse âmbito, dessa situação. Porém, há pessoas lá para isso. Agora, o que eu tenho visto, e é uma interpretação pessoal, é um certo movimento de desordem, de desorganização. A desorganização ainda pode ter um circuito de operação ali na frente, de reorganização. Mas a desordem é um caos. E precisamos pensar sobre isso. É pouco provável, eu tenho visto, que as pessoas, ou prefeituras, ou governantes que estão mandando equipamentos, eles estão suportados por um planejamento. Sem planejamento, você pode mandar uma máquina pesada para lá, mas precisa ter combustível para um certo período, para você não consumir o combustível que já vai se tornar raro lá. Você precisa ter manutenção da equipe que está lá, você precisa mandar junto com eles comida para eles comerem, roupa para eles usarem, área para eles descansarem, para eles não ocuparem pontos de abrigo. Já tem bastante gente que necessita disso. Você não pode ser um necessitado de qualquer coisa que seja para os desabrigados. Você não é um desabrigado. E na teoria está indo lá para ajudá-los, não para atrapalhá-los. Mas você não pode ir por impulso, senão você pode atrapalhá-los, mesmo que não tenha isso por convicção. Essa questão de levar, vai ser utilizado levar e não pegar de lá, porque lá estará atrapalhando. Sim, você vai retirar daqueles que são desalojados, desabrigados, que têm situações de emergência, urgência, que vivem sob riscos, perigos e incertezas. Você não pode tirar nada deles. Você for lá, vai entregar. Então, você não pode mandar um maquinário sem combustível suficiente para 20 dias, vamos supor. Você não pode mandar uma equipe sem alimentação própria. Né? Mas eu vou pagar lá para consumir. Não, aquele lá é para consumo daquela área, daquelas pessoas naquela região, não para você. Se você quer ajudar mesmo, vá com o seu suporte material privado, com o seu dinheiro, não o público, né? Com suas condições. Isso é solidariedade. O restante precisa entrar num campo de planejamento, organização e execução. Eu tenho uma máquina aqui, olha, já temos 32 dessas. Cara, você acabou atrapalhando. Né? Agora, nós precisamos, vamos supor, planejamento, uma máquina pesada para isso, um sistema para recuperar uma estrada que tem danos infraestruturais muito intensos, então precisa para carregar pedras, isso ou aquilo. Então, precisa de um plano para organizar as coisas e executar as coisas. O impulso, neste instante, pode vir a atrapalhar. E essa pode ser, não sei se pode ser dito assim, um impulso político? Bem, por parte das prefeituras, querer mandar caminhão, maquinário,
E não seria um impulso político? Em tese, podemos dizer que sim, né? Mas há averiguar cada um dos casos. Mas, em geral, quando você faz isso impulsivamente, se é uma coordenação de lá da origem para as necessidades de lá da origem, porque você está fora, você não está sabendo exatamente o que está acontecendo lá. Você tem vídeos, processos, mas você não tem a convivência de 24 horas transcorridas lá dentro. Acompanhando a distância do olhar de quem está lá e não o nosso, né? Você não precisa de uma experiência pessoal para isso, mas você precisa se adequar a um planejamento local. Para não chegar lá aos trancos e barrancos, oferecendo algo que talvez não seja necessário. Ou que talvez seja insuficiente. Eu preciso de 3 dessas, uma não vai me ajudar. 3 de forma simultânea, em virtude disso ou daquilo. É preciso consultar engenheiros, planejadores de cidade, todos esses grupos da engenharia, da física, da química, enfim, todos esses grupos de cientistas para ver, de fato, o que é que se precisa lá. E agora seria esse momento, porque falamos da impulsão, da solidariedade, e agora é o planejamento. Nós falamos do impulso, que pode gerar solidariedade pela urgência e pela emergência. Precisa de oxigênio para os hospitais. Isso é do grau de urgência e emergência. Alimentação, se as pessoas estão com fome, é do grau de urgência e emergência. Água para quem tem sede. E assim podemos fazer uma lista enorme dessas coisas. E aí precisamos desse impulso, desse voluntariado, dessa ação sem nome, sem reciprocidade, para que aquelas pessoas tenham o elementar, o fundamental, o básico para se manter viva. Quando isso acontece, precisamos desse impulso. Ele é muito bem-vindo. A partir de então, superado isso, precisamos de planejamento. Então, é preciso saber quanto se precisa para cada coisa, em qual tempo, para realizar o que precisa ser realizado. Quantos equipamentos, materiais e tempo para aquilo ser reorganizado. Para que a vida tome, por seu cotidiano, o próprio hábito da existência. Né? Mas isso agora precisa de planejamento. A partir de agora, planejamento. Cidades inteiramente destruídas precisam ser refeitas. Muitas pessoas vão embora, elas não querem mais viver sobre a agonia dessa chance de ocorrer de novo o mesmo desastre. Outras vão resistir, porque ali está a sua própria história, ali viveram seus avós, seus bisavós, e, sei lá, por qualquer razão vão ficar. Nós vamos precisar recriar os mercados. Tudo isso é questão de planejamento. Não há apenas agora um impulso. Ele pode vir a atrapalhar. Planejamento a longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Planejamento de rápido, mas a execução de longo. Para algumas coisas, muito rapidamente. Pontes tem que ser coisa de urgência, né? Mas recuperação material de casas tem um outro prazo. Recuperação material e reorganização de mercado local, de bairro ou de áreas territoriais que compreendem um determinado ambiente, você tem outro. Hospitais têm seu grau de tempo de urgência e de necessidades coletivas. Enfim, para cada coisa, um plano. Para cada plano, uma organização. Para cada organização de um plano, a execução controlada. É isso que vai ser necessário. E, ao mesmo tempo, nosso ponto inicial, a política. Isso é política? Política, tudo isso é política. Isso, e é disso que estamos falando. E uma política que tem que ser feita e executada, como nós falamos. Tem a de urgência, emergência, curto, médio, longo prazo, e tem uma que tem que ser, eu creio, definitivamente, para não acontecer novamente. Se acontecer, estejamos preparados. É difícil essa última parte, porque está fora do nosso controle os fenômenos de acontecimento. E os fenômenos causais disso, o superaquecimento atmosférico, faz com que nós tenhamos que reorganizar a nossa forma de vida, o nosso estilo de vida, nossos hábitos de vida. Consumir menos, consumir melhor, produzir menos resíduos, dos resíduos reconstituí-los para formas de reconsumo. Então, e isso é mais difícil. É muito difícil você mudar o estilo de vida de uma pessoa que tem 30 anos, digamos assim. Sim. Você constrói um estilo de vida nas pessoas até mais ou menos 12 anos de idade. A partir dali, ela tem todos os sensos cognitivos, ou quase todos, preparados para viver em grupo.
Quando ela chega a 20 anos, mais ou menos, 18 para 22, vai variar de grupo para grupo, ela entra no mercado para operacionalizar todo esse processo do seu modo de vida, que já não é mais seu, é coletivo. Ela tem horário para trabalhar, ela tem função específica, ela tem desempenho a desempenhar, ela tem ato a agir, ela tem coisas, fome e alimentos para comer. A maioria das coisas ela não vai escolher. Ela até diz, eu prefiro isso ou aquilo. Mas o cardápio da vida está basicamente pronto. Como se a sociedade em que vivemos fosse um grande restaurante, que na medida que você ingressa nela, ela te dá um cardápio. É assim que se vive. A partir dali você vai começar a viver aquilo de uma maneira quase que mecânica, quase irrefletida. Tem escolhas, mas do cardápio. Você escolhe o que quiser, desde que seja dentro disso cardápio. Aqui. Quer dizer, ou seja, você tem escolhas, mas não é exatamente liberdade. É bem isso. Professor, nosso tempo está acabando aqui, a gente vai voltar, claro, mais vezes com esse assunto de política que a gente está falando aqui, buscando, né, políticas de outras formas e entender que tudo é política. Começamos falando que dormir é uma política, né? É um ato social. Então, acho que nossa, o cara dormiu o dia todo. Veja só, tem repercussão. Obrigado pela sua participação, a gente, claro, vai voltar mais vezes aqui a falar sobre a questão política. É sempre um prazer conversar com você, com nossos telespectadores e ouvintes. Muito obrigado. Então tá aí, toda segunda-feira, 8 horas da noite, aqui pelo portal Carlos Maganin, um programa inédito aqui comigo e o professor Sérgio, discutindo de política. Falamos.